Hoje, eu já ouvi falar que rótulo é importante, mas tem tanta informação lá que por onde que eu começo? Queridos da Nutri, hoje nós vamos falar sobre leitura de rótulos. Meu nome é Giovana Safrade, eu sou quase nutricionista e hoje eu vou falar para você sobre quais informações são importantes no rótulo que a gente tem que prestar atenção para poder fazer a escolha mais saudável. Você deve estar pensando, tá, Gi, mas eu sei ler rótulo, não é difícil. Mas o que eu quero mostrar para você nesse vídeo é quais informações no rótulo que você deve prestar atenção na hora de comprar o seu alimento para poder fazer a melhor escolha lá no mercado. Bom, eu já falei em outros vídeos que a melhor escolha, que os melhores alimentos para a gente consumir são os alimentos que não têm rótulo, são aqueles in natura, né? Só que, claro que existe espaço na nossa alimentação para colocar os alimentos processados, os que têm rótulo. Então é importante que, se a gente realmente quer ter uma alimentação saudável, a gente cuide nesses processados com a melhor escolha. Então vamos lá. Na tabela nutricional, que é aquele quadro branco grande que fica atrás do alimento, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no tamanho da porção. Normalmente essa informação fica bem em cima ali. Olhem nessa tabela aqui que eu vou usar de exemplo, ali em cima ela mostra que a porção é 25 gramas. Esse alimento é uma barra de chocolate. Vocês estão vendo que a porção corresponde a somente 6 quadradinhos? A barra total tem 100 gramas, então esses valores aí da tabela correspondem a 1/4 de barra. Então todos aqueles valores que estão ali embaixo da tabela correspondem a somente esses 6 quadradinhos. Não é a barra inteira. Entendeu por que é importante a gente observar primeiro a porção? Bom, ali embaixo a gente tem os valores e é obrigatório ter os valores de quilocal, que é a quantidade de calorias que o alimento fornece, sempre vem em quilocal e quilojoule, que é a mesma coisa, só muda ali a unidade de medida, como se fosse metros e centímetros. Carboidratos, e aí vem a quantidade de carboidrato que tem naquela porção, e embaixo tem açúcares, que é a quantidade normalmente de açúcar de adição, que é aquele açúcar que a gente tem que evitar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa quantidade de açúcar que está ali. Lembrando sempre que é relacionada à porção e não ao alimento inteiro. Se a gente observar ali naquela tabela que eu coloquei, ali tem 14 gramas de açúcar em 1/4 de barra. Se a gente multiplicar por 4, que é a barra inteira, de 100 gramas de chocolate, a gente tem 56 gramas de açúcar. É bastante, né? As proteínas, então, é a quantidade de proteína que tem naquela porção. As gorduras, e aí ele discrimina entre gorduras totais e gorduras saturadas e gordura trans. A gordura saturada é aquela que a gente não deve consumir muito, mas ainda não é das piores. A pior de todas é a gordura trans. E ali você vai olhar naquela tabela que a gente está observando e vai dizer, nossa, Gi, mas é um chocolate e não tem nenhuma gordura trans. Pois então, na legislação do Brasil, se uma porção tem 0,2 gramas de gordura trans ou menos, dá para colocar ali como se não tivesse gordura trans. Então, assim, ali vai parecer que não tem, mas na verdade tem sim. Depois a gente vai ver na lista de ingredientes como identificar a gordura trans. Aí outro valor obrigatório ali na tabela nutricional são as fibras alimentares, que você já sabe o que é, né? Se você não sabe, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre elas, então vai lá dar uma olhadinha. Ali embaixo também a gente tem o sódio. O sódio é responsável por causar algumas doenças, especialmente a pressão alta. Mas na indústria ele é utilizado como um excelente conservante. Então normalmente é bom a gente ficar de olho no sódio, porque esses alimentos industrializados têm bastante. E para vocês verem ali, na tabela é 22 miligramas de sódio por porção. É bom sempre lembrar que aquele valor ali se refere à porção. Só a título de curiosidade, aquele VD que tem ali do lado é o valor diário correspondente a uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia, que é um valor bem genérico, então não tem muita importância aqui para a gente prestar atenção. Vamos então para o próximo lugar que você deve prestar atenção na hora de escolher o seu alimento, que é a lista de ingredientes. Vamos pegar a mesma embalagem para a gente observar. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é a ordem que os ingredientes aparecem listados na lista de ingredientes. Lembra daquela regra da matemática que dizia que a ordem dos fatores não altera o produto? Pois é, aqui ela não equivale a nada, porque aqui altera sim. Os ingredientes são listados na lista de ingredientes por ordem de quantidade no alimento, ou seja, o primeiro ingrediente é o que tem mais,
o segundo tem um pouquinho menos, o terceiro um pouquinho menos e assim por diante. Já viram ali na lista de ingredientes desse chocolate qual é o primeiro ingrediente? Pois é, açúcar. A gente pode saber que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa ali na barra. E como a gente viu na tabela nutricional, das 100 gramas do produto, 56 são de açúcar puro. E agora eu vou perguntar mais uma vez, é um alimento saudável e nutritivo? A resposta é não. Outra coisa importante na lista de ingredientes são os alimentos alergênicos. Se você é alérgico a algum ingrediente ou algum componente, você tem que sempre observar na lista de ingredientes porque eles vão estar escritos em letras maiúsculas ali no final. Ali no nosso exemplo, a gente tem na nossa lista oleaginosas, alguns cereais, glúten, lactose e soja. Também é na lista de ingredientes que tem que estar obrigatoriamente escrito se o alimento contém ou não glúten. Então, se você é intolerante ou alérgico a algum componente, algum ingrediente, fique sempre de olho na lista de ingredientes. Existem nomes estranhos ali no final da lista de ingredientes antes dos alergênicos. Esses aí são os aditivos alimentares. Esses aditivos são componentes químicos que a indústria coloca no alimento para deixar ele mais estável, mais emulsificado, que são os estabilizantes, emulsificantes, que é para deixar que o produto dure mais tempo na prateleira. Normalmente eles ficam no final da lista porque eles estão em menor quantidade, mas o ideal é que quanto menos esses nomes estranhos estiverem ali na lista de ingredientes, mais saudável o alimento é. Mas bem, tem alguns nomezinhos que você tem que ficar atenta na hora de ler a lista de ingredientes. O primeiro deles é gordura vegetal hidrogenada. Se tem esse nomezinho ali na lista de ingredientes, é porque o alimento tem gordura trans. Esse é o nome chique da gordura trans. Também os açúcares de adição. Eles também têm outros nomezinhos que são colocados ali na lista de ingredientes. Pode ser maltodextrina, dextrose, açúcar invertido, xarope de glicose, xarope de milho e tem outros, mas esses são os mais importantes. Então, se esses nomes, a gordura vegetal hidrogenada ou todos esses nomes do açúcar tiverem ali nos primeiros ingredientes, é zica, o alimento não é saudável. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre quais elementos são importantes de observar no rótulo na hora de comprar o seu alimento, que na tabela nutricional a gente tem que prestar atenção primeiro na porção, na quantidade de gordura, sódio e açúcar, que são os pontos mais importantes. E na lista de ingredientes, lembrar sempre que a ordem dos fatores altera sim e muito, e que tem alguns nomezinhos estranhos ali que a gente tem que fugir, como a gordura vegetal hidrogenada e o açúcar e seus diversos sobrenomes. Bom, eu espero mais uma vez ter ajudado vocês a fazerem as melhores escolhas dos seus alimentos. Lembrando que se você gosta do meu conteúdo, tem outros vídeos aqui no canal sobre outros conteúdos. Também tem conteúdo lá no meu Instagram, que você pode me seguir, é Hoje Pode. E não esquece também de se inscrever aqui no meu canal, deixar o like aqui no vídeo. Então, por hoje é isso. Tchau!